Se você parar para pesquisar só um pouquinho sobre vinhos da Itália, não vai demorar muito para aparecer o nome Brunello di Montalcino. Mas por que isso acontece? Quem inventou essa história toda? Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar todos os mistérios por trás desse grande clássico italiano. Hoje, Brunello di Montalcino é um verdadeiro porta-estandarte do vinho italiano. Mas primeiro a gente precisa saber como tudo isso começou, certo? Bom, Montalcino é uma pequena comuna na parte central da Itália. Ela fica na região da Toscana, dentro da província de Siena, e por lá moram cerca de 5.000 habitantes, ou seja, pequena no tamanho e gigante na reputação. Provavelmente essa é a vila mais comentada e citada no mundo dos vinhos. Mas essa tradição não começou ontem por lá, não. Foram encontrados registros arqueológicos de mais de 2.000 anos de idade, da época dos etruscos. E o mais legal é que essa cultura, essa tradição vitivinícola regional, ela acabou persistindo em Montalcino justamente porque as condições são muito interessantes com relação a clima, relevo. Então várias civilizações que passaram por ali mantiveram o cultivo de vinhas, entendendo que ali era um lugar especial. Isso já desde a antiguidade, hein, galera? Mas a história específica do Brunello di Montalcino começou só em meados de 1800, através de um grande personagem do vinho italiano chamado Clemente Santi. Bora descobrir o que esse personagem fez de diferente. Clemente Santi foi um químico e farmacêutico especializado em ciências naturais. E, seguindo uma inspiração pessoal, ele acabou fazendo uma seleção de vinhas puras da casta Sangiovese, lá na sua propriedade na região da Toscana. E qual era a ideia dele? Fazer um vinho diferentão para a época. Então, ele fez um estágio em barricas de carvalho muito mais longo do que os produtores da época estavam acostumados a fazer. Qual era a ideia do Clemente? Fazer um vinho de alta qualidade e que pudesse envelhecer bem. O processo e as quantidades ainda eram bem artesanais, mas depois de algumas safras e testes bem-sucedidos, ele decidiu colocar o vinho dele em uma grande competição agrícola da época. E não é que a safra 1865 de um vinho do Clemente acabou sendo premiada e foi considerado um grande vinho. E algo que chamou a atenção foi a cor bonita desse vinho. Daí veio o nome Brunello. O Clemente chamou o teu vinho com esse termo, essa expressão, porque Brunello é diminutivo de marrom ou castanho em italiano. E o mais interessante é que ele passaria uma vida inteira sem ver o seu vinho de fato ganhar uma expressão internacional. Mas é aí que entra o Ferruccio Biondisanti, o seu neto. Vamos conhecer essa história? O Ferruccio Biondisanti também era um apaixonado por enologia e ele acabou aproveitando essa pesquisa feita pelo seu avô Clemente e acabou identificando uma uva ali, um clone da Sangiovese que era diferente, era superior aos demais. O nome desse clone era Sangiovese Grosso, uma uva mais escura com a casca mais grossa. E o Ferruccio acabou herdando também a propriedade da família, onde ele pôde ali seguir em frente com o cultivo das vinhas e usou as mesmas técnicas de vinificação do seu avô, só que aí com uma diferença. Ele foi o primeiro a estampar no rótulo Brunello di Montalcino. Assim nascia essa marca na safra de 1888. Mas a mudança radical veio com o filho do Ferruccio, o Tancredi Biondisanti. Ele entendeu que a marca Brunello di Montalcino poderia ser muito expressiva e muito famosa, até porque eles estavam fazendo algo diferente para a época. Então, no ano de 1955, ele até chegou a servir para uma jovem princesa Isabel da Inglaterra o seu exemplar de Brunello di Montalcino. Além disso, ele fez uma cooperativa na região de Montalcino
para difundir a cultura do Brunello. Isso foi o mais legal dessa história toda. Eles não registraram a marca, porque o interesse do Tancredi era ensinar a população local, os outros produtores, a fazer um vinho bom no mesmo estilo e poderiam sim chamar de Brunello. Isso foi uma grande sacada. Nesse contexto, a família Biondisanti foi visionária. Só para vocês terem uma ideia, em 1960 já eram 11 produtores registrados produzindo Brunello de Montalcino. Na década seguinte, 1970, esse número praticamente dobrou. E em 1980, o governo italiano instituiu a sua terminologia máxima de qualidade para os vinhos, que é a DOCG, Denominação de Origem Controlada e Garantida. E para surpresa de 0 pessoas, o Brunello de Montalcino já recebeu imediatamente o selo DOCG. Hoje já são mais de 200 produtores fazendo Brunello de Montalcino registrados. E olha só, para nossa sorte, tem Brunello hoje na taça e vamos descobrir tudo o que existe de mais especial na prática. Hora da degustação. Chegou o momento mais esperado do episódio, já tô com a boca salivando aqui com esse super Brunello na minha taça e eu trouxe pra gente provar um vinho muito especial. O nome dele é Il Colli del Fante. Quem traz esse Brunello para o Brasil é a Mondo Italy e eu escolhi ele por 2 motivos principais. O primeiro, ele é um típico Brunello de Montalcino e o segundo, ele tem um custo-benefício sensacional. Agora vamos ver ele na taça e descobrir qual é a mágica por trás do Brunello de Montalcino. Uma coisa que eu quero ressaltar para vocês é que lembra que eu disse que a ideia do Clemente lá em 1800 era fazer um vinho de coloração mais acastanhada? Pois é isso exatamente o que eu tô vendo aqui na minha taça. Isso tem um porquê, viu? Pensa comigo. Os produtores que desejam fazer um Brunello de Montalcino moderno, seguindo as regras atuais da denominação de origem, precisam armazenar o seu vinho por no mínimo 2 anos em barricas de carvalho e depois eles só poderão comercializar as suas garrafas 5 anos depois da safra. Ou seja, os Brunellos de Montalcino feitos hoje têm um estilão bem parecido com aqueles do Clemente de 1800. Só que é lógico, né? O vinho mudou porque vieram novas técnicas de vinificação e tal. Só que assim, a ideia inicial foi preservada nesse estilo de vinho aqui. Agora vamos lá. A gente já viu a cor, né? Que é esse... até eu diria que é um rubi com halos bem acastanhados, bem atijolados. A intensidade é média, eu consigo enxergar meu dedo aqui atrás. Mas vamos pro aroma, que é o que interessa do Brunello de Montalcino, é o que eu adoro, né? É o que o diferencia de outros vinhos. Vamos lá. O primeiro impacto a gente até sente a fruta madura, um figo, né? Mas já um figo concentrado, desidratado, um pouco de tâmara negra também. Isso tem a intensidade da fruta aqui que dá para pegar facinho. Só que o que mais encanta são as outras notas que a gente chama de aromas terciários, ou seja, os aromas que o vinho ganha com o amadurecimento, tanto em barrica como na própria garrafa. E aí esses aromas nos dão outras referências aromáticas no olfato, como o quê? Vamos lá. Um toque de fazenda, um toque de anis estrelado, bem legal aqui, uma especiaria doce, né? Açafrão da terra, eu gosto de tomar, que é a cúrcuma, né? Eu gosto de tomar açafrão da terra ali na minha batida com limão todo dia de manhã, por isso esse aroma tá bem marcado aqui na minha memória olfativa. O que mais? Vamos ver. Tem um toque de gengibre também, bem interessante nesse vinho. Aromas que a gente não está acostumado a falar tanto aqui no canal, né? Isso já diz que o Brunello tem algo de diferente, algo especial dos outros vinhos. Vamos para o paladar. Nossa, bom demais. Diferente é esse vinho, né? Único, um vinho com personalidade. Por que eu estou dizendo isso?
Eu acho que eu não comentei, mas o Il Colli del Fante aqui que eu trouxe para vocês é da safra 2015. Um vinho antigo, né? Já com quase 10 anos. E ele ainda está muito vivo. Isso é o que faz o Brunello ser tão Brunello de Montalcino, né? A acidez ainda está trazendo uma refrescância, uma acidez viva. O tanino está bem concentrado, tem uma boa concentração de taninos e tem um leve toque de adstringência. Então eu ouso dizer que mesmo sendo um 2015, é um vinho que se eu guardasse na minha adega por mais uns 5 anos, ele ainda ganharia mais complexidade e aveludaria ainda mais esses taninos. Isso é raríssimo quando a gente fala de vinho no geral, né, da indústria do vinho. Isso aqui realmente tem uma personalidade para envelhecimento. Não é à toa que vários Brunellos aí que a gente encontra são vendidos já com 30 anos da safra, às vezes 40 anos da safra, porque é um vinho que, mesmo você comprando com toda essa idade, é muito provável que ele ainda esteja muito bacana. Com relação a sabores, eu sinto tudo daquilo que eu falei de fruta, mais os toques rústicos, mais os toques de especiaria. Tem toda essa complexidade de sabores mesmo. O final é muito longo, muito longo. Na verdade, eu fiquei conversando aqui com vocês e o retrogosto dele tá aqui ainda, né? Aparecendo no meu paladar. Um vinho completaço, né, galera? O que eu posso falar mais? Um clássico, e não é à toa que é clássico. Ele tem tudo que um bom vinho tem que ter, tem que apresentar tecnicamente e algo muito autoral, algo que mostra muito o terroir da Toscana, de uma uva que é a principal uva da Itália hoje, né? Mas aquele clone dela com a casca mais grossa, né? Com a casca mais escura, a Sangiovese grosso. Um vinho gastronômico, acho que de harmonização aqui a gente poderia citar várias coisas, desde carne de porco, eu pensei até num joelho de porco aqui, carnes de caça, bovinos. Para quem é vegetariano, tem que pensar aí numa lasanha bem saborosa de legumes ou de cogumelos, porque essa acidez vai ajudar na limpeza do paladar, né? Na limpeza do queijo. Vinhaço, galera, vinhaço. E a boa notícia é, esse vinho está no site da Vinhos de Bicicleta. A gente fez um acordo com a Mondo Italy e fez uma ação bem bacaninha para vocês curtirem esse Brunello. Então ele está com um desconto especial para vocês no site Vinhos de Bicicleta. Não são muitas garrafas e essas garrafas que existem lá devem desaparecer rapidamente. Então curte aí, aproveita. É só você entrar no site vinhosdebicicleta.com.br e garantir o seu Il Colli del Fante. E só fica uma dica também, para quem aí não tiver podendo investir uma grana alta num Brunello de Montalcino, tem o Brunelinho, né? Que vai ficar até como um tema para outro episódio, que eu chamo ele carinhosamente de Brunelinho, mas é o Rosso di Montalcino, que é o irmão mais novo do Brunello, e muitas vezes elaborado no mesmo vinhedo. Essa vinícola aqui, com esse mesmo nome, faz também o Rosso di Montalcino. E aí, curtiu saber toda essa história incrível do Brunello? É muito bacana, né? Não é à toa que um vinho ganha essa relevância toda na cultura mundial, né? Tem muita história por trás. Espero que você tenha curtido. Então, deixa seu like aí, compartilha com a galera essa história do Brunello de Montalcino, que vale a pena ser contada, revivida, e a gente se vê no próximo episódio. Cheers! Valeu!